Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero essa noite, amados, ler a palavra do Senhor com vocês, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3. Essa noite nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos trazer essa palavra, uma reflexão, uma palavra para a edificação da nossa vida espiritual. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter te dito: é necessário vos nascer de novo? Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Meus amados, essa noite eu quero trazer uma meditação sobre esse texto da Bíblia Sagrada, que é um texto muito conhecido, esse texto da Bíblia Sagrada, que relata a história desse homem chamado Nicodemos. E quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos traz alguma informação acerca desse homem, e uma delas é que esse homem ele era príncipe dos judeus, ele era um homem de alta sociedade, ele era um homem que tinha uma posição social elevada naquela época, e a Bíblia Sagrada fala que ele foi ter com Jesus à noite, ou não é? Ele foi se encontrar com Jesus à noite. E o interessante nós notarmos isso, por quê? Porque a alta cúpula religiosa dos dias de Jesus, eles não aceitavam a mensagem de Jesus, eles não aceitaram a mensagem de João Batista primeiramente, e depois não aceitavam a mensagem de Jesus. Então, ele vai ter com Jesus, ele marca esse encontro com Jesus à noite. Quer dizer, ele temia as demais pessoas, ele temia a opinião das pessoas. Ele via que Jesus verdadeiramente era o Messias, era o Filho de Deus, porém ele temeu, ele teve medo do que as pessoas poderiam dizer. Quer dizer, ele se tornou um discípulo de Jesus, mas foi um discípulo de Jesus, podemos assim dizer, 007, né? Assim, hoje também nós temos muito discípulo nessa modalidade, pessoas que se diz discípula de Jesus, mas que você praticamente não sabe que são, eu não é? Assim foi Nicodemos. Mas como assim, pastor? Nicodemos se tornou um discípulo de Jesus? Sim, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, os Evangelhos principalmente, a gente descobre que quando Jesus foi crucificado, quem foi lá falar com Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz e para colocar no sepulcro, chama-se Nicodemos e José de Arimateia. Quer dizer, nem todos sabiam que eles eram, na verdade, discípulos de Jesus, mas eles eram discípulos de Jesus. E Nicodemos, então, temendo pelo que os outros poderiam dizer, quer dizer, mas isso não é um exemplo a ser seguido, né? Nós temos que ser discípulos de Cristo e temos que declarar isso, não é verdade? Mas veja só, mas ele temeu, tudo bem, foi ter com Jesus à noite. Ele reconhece que Jesus era mestre, era vindo da parte de Deus, que Deus estava com Jesus. Por quê? Porque ninguém poderia realizar as obras que Jesus realizava se Deus não estivesse com ele. Ninguém poderia curar o enfermo, abrir os olhos ao cego, purificar o leproso, ressuscitar os mortos, todas essas maravilhas que Jesus operou no seu ministério. Uma pessoa não poderia fazer essas coisas se Deus não fosse com ela. Quer dizer, então ele reconhece verdadeiramente que Deus estava com Cristo, que Deus estava com Jesus. Amém? E esse homem, ele era conhecedor, ele era mestre da lei de Deus, ele era mestre em Israel, ele era um profundo conhecedor da lei de Deus, e ele então queria que Jesus esclarecesse algumas coisas talvez sobre a lei de Deus, como ele debatesse algo sobre a lei de Deus. Só que a Bíblia fala que Jesus vai direto a um assunto novo, completamente novo, que até então as pessoas ainda não tinham ouvido falar sobre isso. Quer dizer, então aqui Jesus introduz uma das principais doutrinas do cristianismo, que é a doutrina da regeneração, que até então era desconhecida pelas pessoas. Jesus
olha, Nicodemos, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, mas isso era algo novo, algo que Nicodemos nunca tinha ouvido falar, a questão do novo nascimento. Quer dizer, Nicodemos nunca tinha ouvido nada parecido. Nicodemos nunca tinha ouvido nada igual a isso, sobre a questão de nascer de novo. Então ele pergunta a Jesus, olha Jesus, pode por acaso uma pessoa sendo já velha como eu, tem a possibilidade de tornar novamente ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Quer dizer, ele não entendeu a colocação de Jesus. Quer dizer, Jesus está dizendo, não se trata, Nicodemos, de você voltar ao ventre materno da sua mãe e nascer de novo. Não se trata disso. Se trata de um nascimento espiritual, se trata de nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne. Quer dizer, quando a pessoa nasce naturalmente, não é? Se ela tornasse entrar, se fosse possível ela tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente, ela ia ser um mesmo nascimento, ia nascer da carne novamente. Então Jesus está falando que não se trata de nascer da carne novamente, porque o que é nascido da carne é carne, não muda. Jesus fala, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está falando, olha, é espiritual, nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, é nascimento, é um renascimento espiritual e não mais um nascimento físico. Jesus explica para ele. Será se nós já paremos para pensar, para refletir acerca do novo nascimento? Será se nós já paramos para refletir acerca da grande necessidade do novo nascimento na experiência cristã? Quer dizer, hoje o novo nascimento praticamente quase não é pregado mais. A gente vê poucas mensagens que falam sobre a regeneração, a gente ouve poucas mensagens que frisam sobre o novo nascimento e muitas das vezes fica como algo que não tem grande importância espiritual. Mas a Bíblia Sagrada fala que é um dos pilares primordial da fé cristã. É um dos pilares essenciais da vida cristã. Chama-se o novo nascimento. Eu não quero me ater só na história. Eu quero, essa noite, pela graça de Deus, tentar de alguma maneira aprofundar-me um pouquinho mais sobre essa questão do novo nascimento. Se assim Deus nos conceder a sua graça. Então eu quero primeiramente chamar a sua atenção o porquê a necessidade do novo nascimento. Quer dizer, nós não vamos esgotar o assunto, nós vamos apenas fazer um arranhão na ponta do iceberg. Quer dizer, porque quando se trata de regeneração, ninguém pode esgotar, porque é uma doutrina muito vasta, muito gloriosa. Nós vamos fazer um arranhão essa noite apenas sobre a questão do novo nascimento. Então, o primeiro ponto que nós temos que indagar, qual é a importância do novo nascimento? Qual é a grande necessidade e por que a necessidade do novo nascimento? Então, para essa primeira resposta, para essa primeira pergunta, eu quero trazer a resposta exatamente dessa maneira. Mas antes de nós entrarmos nessa resposta, eu quero esclarecer algo. Eu quero esclarecer exatamente o que vencer. Eu quero lançar uma luz para nós, é claro que está longe de definir, mas algo para esclarecer mais o nosso entendimento, né? Eu quero falar o que é a regeneração, o que é o novo nascimento, né? Nós vamos trazer uma definição, é claro que tem milhares de definições e definições até melhores, muito mais esclarecedoras do que essa que eu vou fazer. Mas eu quero fazer esse esclarecimento sobre o que é o novo nascimento. Eu quero fazer exatamente essa definição, uma definição que eu quero lhe trazer essa noite sobre o novo nascimento. Ele está relacionado à transformação da pessoa através da obra do Espírito Santo em uma nova criatura. É exatamente o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Todo que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quer dizer, é uma obra da graça de Deus operada em nós, operada em nossos corações, operada em nosso espírito, que nos transforma em uma nova pessoa. Não é? Quer dizer, isso é o novo nascimento. Pedro também ele fala disso na sua primeira epístola, no capítulo 2, ou no capítulo 1, se eu não me engano, ele diz, novamente gerados, não da semente incorruptível, mas pela incorruptível, que é mediante a palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. O novo nascimento, a regeneração, ela é exatamente essa obra transformadora do Espírito Santo, que é operada em nossos corações e nos faz de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero que tenha esclarecido. Agora sim,
Qual é a grande importância do novo nascimento e por que o novo nascimento? Glória a Deus. Eu quero esclarecer esse ponto para vocês. Isso daqui é muito importante. Então veja, olha só, a importância da regeneração, ela é necessária, porque da parte de Cristo, a parte de Cristo quer dizer, sem Cristo, todo o ser humano, por sua natureza inerente pecadora, é incapaz de obedecer a Deus e lhe agradar. Quer dizer, o ser humano, quando ele está separado de Cristo, quer dizer, ele não tem a mínima condição, ele não tem a mínima capacidade de obedecer a Deus. Quer dizer, a natureza que há no ser humano, chamada natureza pecaminosa, que escraviza o ser humano, de maneira nenhuma permite que ele obedeça a Deus. Exatamente o que Paulo fala em Romanos 8, 7, Romanos capítulo 8, verso 7 e verso 8, ele diz assim, ora, porque a carne, quer dizer, a natureza humana, a natureza terrena, ela não é sujeita à lei de Deus. E nem na verdade pode ser. Aí no verso 8 ele diz, porque os que estão na carne não pode agradar a Deus. Quer dizer, então o ser humano, na sua condição de pecado, ele jamais tem possibilidade de agradar a Deus, de buscar a Deus, de obedecer a Deus. Então aqui está a grande necessidade. Por que a pessoa precisa ser regenerada? Porque é somente a partir do momento que a pessoa recebe essa regeneração, recebe essa obra da graça, aí sim ela vai ser capacitada para ter uma vida de obediência e de santificação a Deus. Agora aqui é algo que a gente tem que refletir, amados. A gente tem que refletir nisso daqui. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, o que muitas das vezes acontece é que a gente substituiu a doutrina da regeneração. Mas pastor, como assim nós substituímos a doutrina da regeneração? Sim, em muitas igrejas, em muitas das nossas igrejas, mesmo renovada, pentecostal, a doutrina da regeneração foi substituída. Mas como assim foi substituída? Sabe como que ela foi substituída? Ela foi substituída pelas tradições, ela foi substituída pelos costumes, ou não é? Pelas liturgias externas e por tantas outras atividades religiosas. Quer dizer, de tal maneira que você nem vê, existe às vezes regulamentos, em muitas igrejas existem regulamentos, ou não é? Regras e etc. Quer dizer, muitas outras coisas que muitas das vezes levam a pessoa até achar que é desnecessária a questão da regeneração, desde que ela siga os regulamentos e as normas da igreja, denominação e assim sucessivamente. Quer dizer, mas isso daqui, meu querido, é algo muito equivocado. Porque isso, na verdade, não pode substituir o novo nascimento. Você pode, às vezes, a gente faz muitas das vezes isso. Você pode pegar uma lista de boas coisas, boas práticas, de prática que a pessoa deve fazer, porque eu já tive conhecimento de pessoas que tiveram em trabalhos de transformação, de mudança de vida, e lá algumas já me relataram de que faz-se uma lista enorme de coisas que a pessoa não deve fazer e coisas que as pessoas devem fazer a partir de então. Quer dizer, você fumava, não fume mais, se não faz isso, não faça mais, se faça isso, não faça mais, não faz isso, não faz aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Quer dizer, agora o que você deve fazer? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Quer dizer, são coisas boas, são maravilhosas, é claro, eu não vou dizer, você está mandando a pessoa fazer isso, é muito bom. Agora, meu amado, só tem um problema, que se a pessoa não for regenerada, ela não vai cumprir esses requisitos. Se a pessoa não for trabalhada pelo Espírito de Deus, a grande verdade é que você pode escrever, não tem mimimi, não tem chororô, não tem nada disso, meu amado. Se nós não passarmos por esse processo de regeneração, nós podemos carregar aquelas listas maravilhosas de boas práticas, bons costumes e tal, mas isso infelizmente não vai poder ser praticado, porque a obediência a Deus, ela só pode vir, só pode ser efetivada de fato na vida do cristão através da regeneração, amém? Então aqui é um dos primeiros pontos. Segundo ponto, por que é necessário a regeneração? Porque a regeneração ela é necessária, a regeneração ela envolve a mudança de velha vida de pecado a uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. Aquele que realmente nasceu de novo está liberto da escravidão do pecado. Quer dizer, a regeneração ela envolve a mudança de um estilo de vida velha no pecado para uma
nova vida de obediência e santidade a Deus. Quer dizer, amados, isso daqui é importante. Por quê? Veja, a pessoa muitas das vezes, a pessoa está no mundo, vivendo no mundo, ela está vivendo sobre o mundanismo, sobre várias formas de prazeres carnais, etc., paixões, e etc., todas as coisas inerentes que há no mundo. Aí você imagina só agora, como a pessoa poderá abandonar esse estilo de vida que inclui a renúncia de tudo isso, dos vícios, e inclusive o maior de tudo isso, a renúncia de si mesmo, que é aquilo que Jesus falou. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quer dizer, o negar-se a si mesmo, a renúncia de todas essas coisas mundanas, a renúncia de todos os prazeres mundanos, de todos os prazeres carnais, e a negação de si mesmo, o tomar da cruz, quer dizer, todas essas coisas, quer dizer, é uma mudança total de vida. Mas a pessoa, ela não pode entrar em uma nova vida se ela não, o Espírito da verdade não estiver operando nela, ela não terá poder para abandonar as coisas mundanas, não terá poder para abandonar a vida preguiça mundana que leva. Muitas das vezes a gente prega o evangelho, a gente ganha tantas pessoas para Jesus e poucas pessoas às vezes permanecem. É ou não é? Por que tantas pessoas permanecem? Poucas pessoas às vezes permanecem. Porque só pode permanecer de fato, só pode negar-se a si mesmo de fato, só pode abandonar as coisas mundanas de fato, quando há uma operação da obra regeneradora do Espírito Santo, que capacita a pessoa a abrir mão de todas essas coisas. Quer dizer, mas nós temos as etiquetas, eu não é? Nós temos os bons costumes e que muitas das vezes são pregados, eu não é? Existe todo um rol, e isso às vezes é até ensinado em colégios. Por exemplo, lá no colégio as pessoas ensinam a gente a ser educada, você cumprir seu dever como cidadão, você fazer seu papel de um bom cidadão, ser uma pessoa direita, ser uma pessoa honesta, não se meter com coisas erradas. Existem muitas outras coisas, né, que é ensinado. E nas igrejas também, é claro, tem muitas outras coisas boas que são ensinadas. Agora, meu amado, isso de modo nenhum substitui a obra regeneradora do Espírito Santo. Quer dizer, são coisas boas? São coisas que deve fazer, ensinar sim são. Só que o cristianismo, ele não se resume nessas boas obras, nessas boas práticas. O cristianismo não se resume só nisso. Por que muitas pessoas não vêem necessidade nenhuma de ir na igreja? Porque o cristianismo que foi apresentado para ela disse que não precisa de igreja. Por quê? O cristianismo que apresentaram para ela, seja uma pessoa boa, seja um bom cidadão, não mate, não faça isso, não faça aquilo. Ela diz, eu cumpro tudo isso, eu preciso de ir para a igreja. Por quê? Quer dizer, e o que é que as pessoas vão responder para ela? Nada. Quer dizer, na verdade ela está cumprindo o papel, só que ela precisa saber que isso não pode de maneira nenhuma, que isso de maneira nenhuma leva ela a ter direito à vida eterna, a menos que ela nasça de novo da água e do Espírito, a menos que ela seja de maneira nenhuma ela poderá herdar o reino de Deus, poderá herdar a vida eterna, meu amado. Então isso daqui é algo sério, queridos. Isso daqui é algo muito sério. A questão da regeneração é algo sério demais que a gente precisa compreender exatamente, ou não é? Então, quando a pessoa ela é regenerada, então ela tem o poder, ela é capacitada por Deus para abandonar as práticas mundanas, ela é capacitada por Deus para abandonar os vícios mundanos, ela é capacitada por Deus para abandonar as paixões mundanas. Então, uma das coisas que nós temos que compreender, que nós temos que entender a necessidade. Um dos maiores avivalistas do século XVII, John Wesley, ele foi expulso da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra na época, porque ele passou a pregar a necessidade de regeneração. Por quê? Porque nos seus dias toda a Inglaterra era cristã. E o que as pessoas acreditavam? Acreditava-se que quando a criança nascia, que era trazida e batizada, que naquele tempo às vezes eles batizavam a criança, era batizada na igreja, o nome dela era colocado no nome de rol dos membros da igreja, automaticamente se dizia que ela era uma pessoa salva. E John Wesley
descobre que a pessoa, na verdade, ela tem um nome na igreja, no rol de membro da igreja, ela tem um nome no rol da membresia de uma igreja, não leva ela, não garante a ela a questão da vida eterna. Ele então passa a pregar que era necessário a obra da regeneração na vida dos cristãos, na vida dos fiéis. E aí o que aconteceu? Botaram ele para fora da igreja. Quer dizer, por quê? Porque estava muito cômodo da maneira que estava, não é? Tudo estava muito coerente da maneira que estava, amém? Quer dizer, é o que eu sempre falo, existe duas maneiras de nós servirmos a Deus, amado. Existe servir a Deus da maneira de Deus e servir a Deus da nossa maneira. Então é o que a gente tem que pensar. Você pode estar servindo a Deus, pastor, estou servindo a Deus, glória a Deus, aleluia, amém. Você está servindo a Deus. Agora, pense agora comigo. Você está servindo a Deus da maneira de Deus ou da sua maneira? Pastor, existe essa possibilidade? É claro que existe. É o que mais tem. É o que mais tem, é os que servem da maneira de Deus e os que não. E os que servem da maneira de Deus e os que servem da sua maneira. Quer dizer, só que os que servem da sua maneira poder passar pela porta estreita. Porque o próprio Jesus deixou isso claro. Jesus ele falou o seguinte, olha. Jesus ele disse o quê? Naquele grande dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós operamos muitas maravilhas. Mas vai dizer, na verdade, eu vou dizer que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, Jesus, eu não conheço vocês, quer dizer, vocês que praticaram a iniquidade. Então veja, meu amado. O que é isso, pastor? Isso é quando nós servimos a Deus da nossa maneira e não da maneira de Deus. Da maneira de Deus, meu amado, tem que nascer da água e do Espírito. Da maneira de Deus precisa ser regenerado. Da maneira de Deus precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Vou resumir para me finalizar, para não ser extenso e cansativo a você. Qual é o caminho? Qual é o caminho, pastor, que a Bíblia fala dado o novo nascimento? O caminho que a Bíblia dá é João 1,12. A Bíblia diz, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, o caminho para o novo nascimento, a regeneração, é quando nós recebemos Jesus. Mas recebemos com fé, recebemos com o coração, recebemos com o coração aberto, recebemos com fé e convicção. Quando nós aceitamos e recebemos a Jesus de verdade, aí nos é operado esse poder de ser regenerado através do Espírito Santo. Esse é o caminho que a Bíblia Sagrada nos aponta para recebermos essa obra da graça de Deus, que é indispensável para a nossa vida. Amém, meu amado? Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar ricamente a sua vida e as nossas vidas. Que Deus possa falar através do Espírito dele mais e mais ao seu coração. Amém?